A Ucrânia fez mais uma incursão militar no território da Rússia, dessa vez em Belgorod. Ao longo do tempo recente, nós falamos de maneira insistente que havia uma possibilidade da Ucrânia tentar uma incursão militar também na região de Belgorod. Uma das questões seria o exército ucraniano dentro da Rússia avançar na direção de sudeste e, portanto, eventualmente marchar na região de Belgorod. Tanto é que nós assistimos ao longo do tempo, nós tratamos deste assunto aqui, uma retirada da população civil da região de Belgorod. Tudo bem? Inclusive, em uma conferência envolvendo governadores da região de Kursk e também de Belgorod, houve afirmações ali de que a situação no terreno estava difícil. Não é? O Putin até havia pedido para que o governador desse uma segurada e não expusesse tanto assim o cenário daquela região. Porém, nós tivemos agora ontem, pelo que nos chega as informações, de que a Ucrânia fez uma incursão terrestre no território de Belgorod a partir de Kharkiv, ou seja, a partir da própria Ucrânia. Vamos analisar estes e outros assuntos. Na foto aí nós temos o Zelensky e o Mark Rutte, que é o governante da Ucrânia e também, conforme nós sabemos aí, o secretário da OTAN. Então, hoje é dia 17 de outubro de 2024 e antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E, mais uma vez, eu reitero, adquira o nosso material de estudos, o nosso e-book, dê uma olhada para você saber estudar geopolítica da maneira correta. Dê uma olhada. Pessoal, então nós temos aí hoje temas importantes. É o caso aí de Mark Rutte, que é o atual secretário da OTAN, dizendo que no longo do tempo a OTAN estará presente, no caso a Ucrânia fará parte da OTAN, tá certo? Nós tivemos um encontro em Bruxelas, isto porque ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, né, nós temos o debate a respeito do chamado Plano de Vitória, tá certo? Que eventualmente a Ucrânia apresentou ontem, trazendo ali os 5 pontos, conforme nós fizemos uma análise aqui no nosso canal de quais seriam os pontos que a Ucrânia está tratando ali para que a guerra acabe até 2025. Antes disso, a Ucrânia, no caso o Zelensky, ele viajou para os Estados Unidos, viajou também para países europeus para apresentar o seu plano. E hoje nós temos 2 eventos. O Zelensky participando na OTAN, em Bruxelas, e também na Comissão Europeia, apresentando ali o seu plano de vitória, tá certo? E, mais uma vez, o tema veio à tona, que é, eventualmente, a Ucrânia fazer parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar que nós conhecemos. E aí, o Mark Rutte afirma que a Ucrânia estará na OTAN nos próximos anos, tudo bem? Então, a Ucrânia fará parte desse processo de integração à OTAN. Agora, isto já havia sido dito pelo anterior secretário da OTAN, é o caso de Stoltenberg, já havia afirmado isso, e chama a atenção que na sequência, aí, ao longo do dia, o Zelensky disse que militarmente a Ucrânia deveria sim fazer parte da OTAN, mas a Ucrânia em boa medida já faz parte da OTAN, tá certo? É uma declaração bastante significativa quando nós olhamos sobre o seu impacto político. A observação que a Rússia faria disso é que há uma tentativa da Ucrânia de arrastar de fato a Ucrânia, no caso a OTAN, para a guerra com a Rússia e coisa do gênero, não é? Bem, o fato é que a Ucrânia precisa ter apoio e, se não houver apoio, a situação fica mais difícil para a Ucrânia, tudo bem? Em relação à guerra, enfim. E aí, essa tentativa ucraniana de fazer parte da OTAN para que haja apoio ao seu território, apoio à sua sociedade, ao seu país e assim por diante, tudo bem? E esse apoio ele vem se mostrando de maneira reiterada e assim por diante. Por isso, portanto, que não é estranho, na minha interpretação, nós dizermos que sim, em alguma medida a OTAN participa da guerra na Ucrânia contra a Rússia, ainda que não diretamente, pelo menos indiretamente há essa perspectiva de interpretação. Alguns vão dizer que não, que se a OTAN realmente entrasse na guerra com soldados no solo e coisa do gênero, nós teríamos que a Rússia perderia a guerra rapidinho.
tudo bem? Seria coisa de semanas para que a Rússia perdesse a guerra contra a OTAN, e todo o poderio militar que eventualmente a OTAN tem disponível, se usado contra a Rússia não resistiria muito tempo, enfim. Olha, ainda que realmente, se a OTAN entrasse de fato na guerra, nós teríamos que o cenário mudaria de maneira bastante significativa. Isto porque o território russo poderia ser afetado, atacado por mísseis de longo alcance, por toda a infraestrutura militar que a OTAN tem, enfim, isto mudaria muito o cenário de guerra, tudo bem? Mas não significa, ao mesmo tempo, que seria uma vitória sobre a Rússia e coisa do gênero, tudo bem? Existe muita propaganda, não é? E muita torcida de parte a parte, enfim. Mas o cenário é mais complexo, porque ao mesmo tempo a Rússia, conforme sabemos, traça uma linha vermelha no que se refere aí ao seu território, enfim, e a questão da bomba atômica, né? Então a situação não é tão simples assim. Mas de qualquer maneira existem essas interpretações. Ainda mais repercutiu também, conforme nós observamos, a discussão sobre uma Ucrânia nuclearizada. No plano de paz apresentado pela Ucrânia, não está ali a ideia de que a Ucrânia deveria desenvolver artefatos nucleares, tudo bem? E ficou uma situação um tanto controversa, porque o plano de paz fala em não nuclearização da OTAN, da Ucrânia em boa medida, mas ao mesmo tempo parece que coloca-se essa carta na mesa. Por um lado, a Ucrânia desenvolveria armas nucleares, até porque os países que dispõem de armas nucleares, eles têm um fator dissuasório importante, esse é um ponto, não é? Ou, por outro lado, a Ucrânia eventualmente deveria fazer parte da OTAN de maneira clara e rápida e pronto, não é? Então, duas situações onde os países aliados da OTAN deveriam, portanto, se posicionar e decidir. Então, a OTAN, no caso a Hungria, no caso a Ucrânia, ou a Ucrânia eventualmente desenvolve um artefato nuclear, e eventualmente a Ucrânia deve ter tecnologia para isso, mesmo porque a produção de energia nuclear na Ucrânia é muito significativa, conforme nós sabemos, são várias as centrais nucleares. Nós tivemos já no passado a Ucrânia dispondo de armas nucleares, conforme nós sabemos, inclusive a Ucrânia desfez do seu artefato nuclear no contexto do Memorando de Budapeste, numa aliança com a Rússia, enfim. Perfeito? Então, em termos de capacidade tecnológica, muito provavelmente a Ucrânia dispõe de condições de chegar a uma bomba atômica. Esse é um ponto importante, né? E aí fica a situação na mesa. Ou a Ucrânia fará parte da OTAN, ou a Ucrânia vai desenvolver armamentos nucleares, embora o Zelensky ele fala coisas do gênero, mas para jornalistas e tal, houve essa resposta de que sim, a Ucrânia já faz parte da OTAN, embora não oficialmente, tudo bem? Ou seja, a Ucrânia está no impasse. Ela tem a possibilidade de entrar na OTAN e ser defendida de fato e de verdade pela OTAN, tá certo? Ou a Ucrânia pode, ao mesmo tempo, caso haja essa negativa e não ocorra o quanto antes, a Ucrânia buscar desenvolver artefatos nucleares por conta própria, e isto certamente poderia mudar um pouco o jogo, ok? E eventualmente, se a Ucrânia fizer um teste nuclear nos próximos meses, como que fica, ok? Será que a Rússia vai negociar? Tá? Vamos continuar observando. Agora, um ponto muito importante é que nós tivemos a Austrália enviando blindados, prometendo o envio de blindados ATACMS num pacote ali de 245 milhões de dólares, tá? Um valor bem considerável. Ontem eu havia afirmado aqui com vocês que os Estados Unidos disponibilizaram mais 345 milhões de dólares para a Ucrânia em forma de pacote ajuda militar, tudo bem? E ontem mesmo ainda houve essa notícia aí de que a Austrália também forneceria essa ajuda militar para a Ucrânia, enfim. Agora, um ponto muito importante é aquele que nós começamos tratando aqui o vídeo, é essa ideia da Ucrânia ter mais uma vez feito uma incursão militar dentro do território russo, no caso em direção a Belgorod, em especial nessa vila aí, cujo nome é impronunciável, não é? Zuravlivka,
Tudo bem? Então, eventualmente, aí a Ucrânia fez uma nova intervenção militar dentro do território da Rússia, conforme nós podemos observar neste mapa aqui. Eu vou aumentar o mapa para que nós observemos. Nós temos duas províncias russas, dois oblasts russos, né? Veja você. Aqui a região de Sudzha, conforme nós sabemos, a tentativa ucraniana que houve de tentar avançar na direção de Korenevo e também de avançar na direção de Gluskov, ok? Esta localidade diz respeito aí ao território de Kursk, ok? Onde a Rússia tem feito uma contraofensiva e tentado retomar esta localidade. A novidade é esta região aqui, ó, de Belgorod. Belgorod fica ao norte da região de Kharkiv. Eu estou escrevendo aqui bem embaixo para vocês observarem o nome Kharkiv, certo? E, por sua vez, a Rússia tem dois frontes de guerra dentro do território de Kharkiv, ok? É o caso desta região de Rybok e desta outra região, a região de Vovchansk, ok? Agora, a novidade é esta localidade aqui, tudo bem? Onde a Ucrânia teria feito uma incursão militar terrestre dentro do território de Belgorod. Tudo bem? Então nós temos a Ucrânia fazendo mais uma incursão militar dentro do território da Rússia, porém, neste caso agora, é em um ponto novo, um ponto diferente da região de Kursk. Por quê? Mesmo em Kursk, na região de Totkino, mais para o ocidente ainda, há uma tentativa ucraniana de incursão militar naquela região, tá? Então são vários os pontos do território russo, então nós podemos pensar assim, que a Ucrânia tenta fazer incursões terrestres e militares. Esse é o ponto mais destacável aqui no dia de hoje em relação à guerra, tudo bem? É claro, existe a situação de Kursk, a contraofensiva russa nesta região, a tentativa de retomar o território, e aí nós temos que a Rússia avança, a Ucrânia retoma. A Rússia avança, a Ucrânia retoma, e assim tem sido o conflito dentro da região de Kursk. Claro, nessa última semana nós tivemos a Rússia buscando reconquistar espaços geográficos importantes dentro da região de Kursk, tá? E obtendo sim reconquistas territoriais importantes naquela localidade, embora vai se discutir bastante com um custo bem elevado, né? Mas de qualquer maneira vamos continuar observando a situação em Kursk aí nos próximos dias. E com essa novidade, a tentativa ucraniana de infiltrar militarmente as suas tropas dentro da região de Belgorod, que é a província vizinha a Kursk, ou seja, nós temos duas províncias agora da Rússia com tropas militares ucranianas. Essas movimentações da Ucrânia talvez sejam justamente com o objetivo de, caso haja uma negociação para que cheguemos à paz, a Ucrânia teria territórios a serem trocados. Isso foi trabalhado aqui conosco algumas vezes, não é? Nós, inclusive, falamos da observação do Syrskyi. O Syrskyi é o atual comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. E quando passou um mês ali da incursão militar da Ucrânia dentro da Rússia, ele trouxe ali os motivos, e um deles era justamente este, da possibilidade de a Ucrânia trocar, fazer a permuta de território com a Rússia, caso haja uma negociação. Isto porque a Rússia ocupa, no atual cenário, 5 províncias da Ucrânia, além da Crimeia. Tá certo? Então, a Ucrânia não teria territórios a trocar com a Rússia caso ela não tivesse feito a incursão militar em Kursk. Isto é, se houver um acordo de paz na próxima semana. Não é? Até porque muda muito rapidamente o cenário, o teatro de guerra, e a Rússia pode, nos próximos dias, sim, fazer uma contraofensiva muito pesada na região de Kursk e, por sua vez, conseguir retomar aquela região. Esse ponto é importante, não é? Mas, ao mesmo tempo, pode sofrer um revés e a Ucrânia avançar mais ainda em região a Kursk ou mesmo nesta outra localidade de Belgorod, conforme nós observamos, ok? O objetivo ucraniano é cortar linha de abastecimento da Rússia naquela localidade. Então, se a Ucrânia avançar mais para o norte ainda, dentro do território ali, no caso, o sul do território da Rússia, é o norte do território ucraniano. Se a Ucrânia avançar naquela localidade, é fato que
isto pode dificultar as tropas militares da Rússia que estão dentro do território de Kharkiv, ok? Cortar linha de suprimento. Vamos aqui colocar o mapa para que nós observemos o que eu estou falando. Aqui, aquela nossa observação importante que é o mundo no mapa. Aqui, conforme nós sabemos, então, nesta seta que destaco com vocês bem aqui embaixo, né, gente? Tá certo? Tá vendo ali, ó, Belgorod está aqui. Então, ao sul de Belgorod, nós temos o território que é o território de Kharkiv, tudo bom? O território ucraniano. E nesta direção aqui, a direção conhecida, um dos frontes de guerra, nós tratamos dele aqui algumas vezes, inclusive, que é a região de Rybok, não é? Então, a Ucrânia, ao ter feito esta incursão nesta região, ela pode cortar suprimentos desta localidade e, portanto, fazer uma espécie de retaguarda aqui em relação às tropas militares russas desta localidade. Vamos observar qual que será o próximo passo da Ucrânia neste cenário. Tudo bem? Pessoal, e nós temos então esse ponto que é importante. No fronte de guerra nós temos tentativas russas importantes de avançar em Kharkiv, na região de Kupiansk. Nós temos tentativa russa de avançar também na região de Chassiv Yar ontem, de modo bem intensivo, não é? Na direção de Pokrovsk também. Mas sem grandes mudanças e algumas conquistas até que pequenas da Rússia, não é? E os críticos vão dizer, não, a Rússia tem conquistado o território, só que são extensões territoriais bem pequenas em relação a todo esforço de guerra que a Rússia tem feito naquela localidade. Fato é que, apesar disso, a Rússia tem avançado. Tudo bem? Cada dia a Rússia avança, conquistando 2, 3 vilarejos nessas últimas 2 semanas. Vamos continuar observando. E se você chegou até aqui, eu vou agradecer a sua presença. Mais uma vez, eu vou reiterar a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. E mais uma vez eu digo a você, conheça o nosso material de estudos, adquira para ter uma fonte de estudo, certamente isso vai te ajudar bastante para aprofundar os conhecimentos em geopolítica e mais ainda, não é? Você ajudará o canal dessa maneira. No mais é isso, até mais, tchau, tchau, pessoal.